Tudo bem? Paz do Senhor, amém? Amém significa concordo, amém? Hoje eu acordei de manhã com essa palavra que está no livro de Daniel, capítulo 6, que eu vou deixar a vocês a experiência, mais uma experiência com Deus que eu tive hoje. Daniel, capítulo 6, versículo 20. Mas eu acordei ouvindo duas vozes, e uma voz falava assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante de ti, diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Hoje eu acordei ouvindo exatamente desse jeito, então eu quis ler para você do jeito que eu ouvi. Eu tenho um acordo com Deus, a qual Deus tem sido muito fiel, a qual Ele tem, independente, sabe, de eu merecer ou não, porque eu não mereço, na verdade. Quando Deus falou que eu ia pregar o Evangelho, eu falei algo com Ele, eu falei: Senhor, se verdadeiramente o Senhor vai me chamar para pregar o Evangelho, se verdadeiramente isso vem de ti, eu quero que o Senhor me dê uma palavra. Você vai ouvir isso nos meus outros vídeos, eu falando diversas vezes sobre isso. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra todos os dias, independente de eu pregar no altar, com microfone, independente de eu chegar numa igreja e não ter oportunidade. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra todos os dias. E toda oração, quando ela é de acordo com o coração de Deus, ela tem uma resposta imediata. Todos os dias eu acordo com uma palavra de Deus. E hoje Deus me deu de uma maneira diferente. Não que eu não já tenha vivido isso, já vivi isso outras vezes. Mas no geral a palavra vem e eu vou lá no Google, procuro a palavra que Deus me deu. Deus me dá algo, pum, vem, já vem com revelação, com a revelação da palavra. Mas hoje eu ouvi no meu quarto, como se tivesse duas pessoas conversando. Foi assim que eu acordei às 6 horas da manhã. Duas pessoas. E uma voz, ela falava: Daniel, o Deus a qual tu continuamente serves, será que ele teria podido te livrar das covas do leão? E não teve, como na Bíblia, então, respondeu, não teve. A pessoa automaticamente respondia, porque era como se estivesse no meu quarto. Meu rei, o Deus a qual eu sirvo, me livrou, porque eu não tenho cometido nem delito contra ele, nem contra ti. E eu acordei. Acordei ouvindo essa voz nervosa, perguntando se Daniel estava vivo, e a voz suave de Daniel dizendo que Deus é fiel, em outros termos. E agora vou entrar na palavra. Por que Deus? De madrugada, desde quarta-feira, eu passei por uma situação que eu comprei um material, querido, e é um material que eu não sei lidar direito com ele, eu deveria conferir, né? Não, a pessoa não conferiu direito comigo, eu meti o cartão, parcelei em 4 vezes, coisa de pobre, né? Parcelei em 4 vezes no cartão. É um material que não é caro, mas para mim é caro, porque eu sou pobre, e eu precisava comprar, era necessário, e então me faria falta esse dinheiro, né? E quando foi quarta-feira, eu fui conferir o material. É um material que eu não sei lidar muito bem, então eu não sei direito o que é o que, para que serve o que. Mas alguém falou algo e eu, ao procurar, não achei um dos aparelhos. No caso, viria muita coisa mesmo. É muito material para conferir. Não... Ah, pastora, por que a senhora não conferiu? Cara, primeiro porque foi me entregue muito rápido. A pessoa veio, entregou para diversas pessoas ao mesmo tempo, explicou mais ou menos. Segundo, porque eu não entendo. Terceiro, muito material, muita coisa mesmo. E eu, ao procurar um dos aparelhos que eu ia precisar, né, para estar começando a aprender a usar, faltou um aparelho. E ao falar com a pessoa, olha, esse aparelho não está aqui, a pessoa, eu até falei, pô, eu comprei esse material contigo porque eu não conheço material. Então, se eu fosse comprar um por um, eu ia ficar doida, né? Muita coisa, e eu não conheço praticamente nada, pouca coisa eu conheço.
né? Então eu ia ficar muito doida. E eu comprei contigo já para não ter esse aborrecimento, já que você traria todo o material para mim, né? Já que você se predispôs a comprá-lo para mim, e é lógico, cobrar para comprar para mim, cobrar pelo material, cobrar pelo trabalho de comprar, cobrar. Então a pessoa tem, né? A pessoa trabalha com isso, a pessoa ganha bem. E não tá, pô, não veio. Aí a pessoa com muita educação, com a voz suave, quem me conhece sabe que eu sou meio ogra para falar. Eu acho que eu tenho um coração muito 10. Eu acho que eu sou uma pessoa super legal, mas eu não sou muito suave para falar. Não tenho uma voz muito doce, não tenho. Sou muito. A pessoa fala, eu respondo, sou muito sincera, não com intenção de ferir, né? Porque tem críticas que derrubam a pessoa. Então, sempre que eu vou falar algo, é para que a pessoa fique de pé, para que se levante. Porque tem crítica que é negativa, irmão. Tem crítica que só se joga para baixo. E isso um cristão não deve fazer. Então, quando eu venho com a minha sinceridade, é para botar a pessoa de pé, para erguer, para haver uma mudança de caráter, para que ela seja mais do que vencedora em Cristo Jesus. Então, eu sempre, também, quando eu falo que sou sincera, eu não saio achando que eu sou a dona da razão, não, irmão. Eu erro. Tá bom? Eu venho sempre na palavra, sempre perguntando a Deus o que é preciso. E a pessoa me mandou um áudio com voz doce e ficou muito nítido que a pessoa estava achando que eu estava mentindo. Na mesma hora eu entendi que uma vez que ela é vendedora, ela trabalha com diversas pessoas. E essas pessoas são 171, caloteira, não tem outra palavra. Se você recebe um material, diz que não recebeu. Para receber, ladrão, né? Então são pessoas com caráter, não é nem duvidoso, é com caráter realmente duvidoso, né? Realmente um caráter que não é certo. Eu percebi isso, mas para mim ficou chato, cara, porque eu sempre, né, você tenta fazer tudo certo e de repente a pessoa está desconfiada de que você estaria tentando usufruir, usurpar, né, ganhar. 171 é complicado, então eu resolvi nem mandar áudio, eu resolvi escrever. E quando eu resolvi escrever, eu coloquei no texto o seguinte: olha, eu falei assim, olha, eu sou pastora. Coisa que eu não costumo falar, mas eu já comecei assim, eu sou pastora. E como pastora, eu lido na igreja com pessoas que querem tirar vantagem. Eu lido com pessoas que mentem o tempo todo. Eu lido com essas pessoas dentro da igreja. Pessoas que falam que não falou, que falam as coisas que não disse, que pegam as coisas que não pegou. Eu estou acostumada. Então, o que eu faço? Quando é material, coisas que precisam ser retiradas da igreja, tal, eu sempre peço a pessoa para assinar uma declaração, um certificado de que está retirando alguma coisa da igreja, que está pegando emprestado alguma coisa da igreja, né? Coisa que eu não gosto de fazer, mas a igreja trabalhava também com isso, né? Então eu sempre estou lidando com coisa. Quando é coisa mais séria, eu costumo até autenticar em cartório o que foi dito para não ficar o dito pelo não dito. Por quê? Porque assim eu não erro com a pessoa, porque vai que eu esqueço, né? Que acho que a pessoa me entregou e eu esqueço que entregou. Então, quando tem uma declaração e a gente tem aquela troca de declaração, se eu errei, eu vou pedir perdão. Mas eu com papel, eu evito de errar com alguém. Eu falando com a pessoa, né? Então, eu evito de errar com alguém, né? E assim, eu também sei que a pessoa não vai errar comigo e se errar, eu vou ter certeza, porque tem um papel. Então, eu falei, pô, pega um papel, faz uma lista, vai conferindo com a pessoa, mostrando um por um, ó, tá aqui isso, risca, tá aqui isso, risca, tá aqui, porque nem fico dito pelo dito e assim, eu não erro com ninguém, nem você erra com ninguém, né? E a pessoa falou lá, quando eu me identifiquei como pastor e falei isso, ela disse que não tinha como fazer, mas que já melhorou o tom de voz, percebeu que ali pelo meu jeito de falar, que eu não era mais um na multidão, que eu não era mais uma tentando enganar, né? Mas é chato isso, não é? E aí eu comecei a orar ao Senhor, falei, Senhor, eu vou ter que falar com o supervisor dela, com a pessoa acima dela. E uma outra situação, eu falei, Senhor, eu tô com essa situação aqui, eu não tô podendo ter prejuízo,
né? É um aparelho caro, eu já vou pagar com dificuldade, e é um direito meu. E aí, como é que eu faço isso? Eu comecei a orar desde quarta-feira. Para a glória de Deus, uma das situações, outra situação, ontem mesmo foi resolvida sem que eu precisasse falar com ninguém, envergonhar ninguém, porque eu teria que chegar e falar, pô, aconteceu isso e isso, né? A pessoa que te representa fez isso e isso. E eu não queria fazer isso. Eu queria fazer algo que honrasse o nome de Deus. Então, como eu vou honrar o nome de Deus? Orando. Comecei a orar quarta, orei quinta, que foi ontem, e ontem mesmo à noite, recebi um áudio que uma das situações tinha sido resolvida sem eu precisar envergonhar ninguém. Sem eu precisar, como o mundo fala, queimar ninguém. E hoje, agora há pouco, eu recebi outro áudio com a pessoa falando, olha, hoje mesmo eu vou estar levando, você me desculpa, né? Então a pessoa reconhece que deu uma errada, e pedir perdão é muito importante, liberar perdão é muito importante para que nós venhamos realmente entrar no reino dos céus. A pior coisa que tem é envergonhar o reino dos céus, porque nós somos representantes do reino. E a pessoa me pediu desculpas e me perguntou se tinha como eu estar em algum lugar que ela ia estar levando o aparelho. Não precisei envergonhar o reino, não precisei envergonhar ninguém. A única coisa que eu fiz foi orar e falar, Senhor, o Senhor conhece minhas condições financeiras, é um direito meu. Oração. Então hoje, eu acordei ontem perguntando, Senhor, o que eu faço? Senhor, como eu faço? Eu não quero envergonhar ninguém, eu não quero ir em supervisor, nem representante de ninguém para ver essas situações aí. O que eu devo fazer? E o Senhor ontem mesmo já veio resolvendo uma, e hoje de manhã eu acordei, olha que coisa linda, como se tivesse duas pessoas conversando no meu quarto. E eu sentia ansiedade. E Deus veio me dando essa palavra de Daniel. A palavra fala de Daniel, que Daniel, o rei Dário, sentiu no coração de constituir 120 presidentes para estar ali, ajudando ele a governar aquele reino. E dentro desses 120 presidentes, ele chamou também mais 3 príncipes. Esses 3 príncipes mandariam os 120 presidentes, ou seja, ele queria estabelecer um governo legal, cada um no seu quadrado, levando política, querido. Se você vê algum crente falando que crente não se mete em política, fogo no capeta, fogo no diabo. Não é para também falar que vai matar, fazer, destruir, quebrar. Vamos quebrar. Não. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com política, mas tudo certinho, conforme a lei e os mandamentos de Deus, tudo certinho. Então vamos estabelecer cada um no seu quadrado, e esses 3 príncipes, esses 120, vão dar satisfação aos 3 príncipes. Sendo que dentro desses 3 príncipes, um era Daniel. E Daniel se destacou. Daniel não só se destacou entre 122 pessoas, porque ele tinha um espírito excelente. Esse espírito excelente se chama o Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, as pessoas não conheciam o Espírito Santo. As pessoas olhavam para Daniel e viam que ele era diferente. Daniel, ele se destacava. Ele não se destacava porque ele falava, olha, irmãos, eu sou crente, sou doutor da lei, fiz curso de teologia. Daniel se destacava pelo comportamento. As pessoas percebiam que ele tinha um espírito excelente, levando, como eu gosto de falar, para os nossos dias, para a nossa cultura, para os dias de hoje, para bom entendimento. As pessoas percebiam que Daniel era crente, pela presença do Espírito Santo. As pessoas olhavam para Daniel e falavam, pô, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E a palavra fala que 122 pessoas se levantaram contra a vida de Daniel. Por quê? Porque ele era diferente. Porque ele era representante do reino. Então não pense que você servir no reino, o inferno não vai se levantar. Opa, sim, se levanta, e se levanta é o exército, não é um nem dois capetinha não, irmão. É um exército do inferno que se levanta, se você é representante do reino. Mas Deus hoje manda te dizer que vale a pena. Todos nós vamos morrer um dia. Tira isso da sua cabeça que, ai meu Deus, tem gente que está com medo da morte.
Tem um louvor do Fernandinho que fala assim, perdi o medo, agora eu não tô lembrando, cara. Perdi o medo, é uma coisa assim, perdi o medo, né? Você precisa perder o medo de morrer. Você vai estar pronto para ser recebido no céu quando você perder o medo de morrer. Você ainda tem medo de morrer. Ah, mas pastora Márcia, eu também queria viver aqui, queria viver, não queria morrer agora. Eu também, meu querido, eu tô querendo chegar aos 180 anos. Mas eu já perdi o medo. Eu tenho um pouco de receio, vamos dizer, de morrer agora, porque minha filha Diana ainda está com 17, ainda tenho que arrumar algumas coisas na casa. Eu ainda tenho algumas questões na casa que eu quero deixar direitinho, né? Fazer meu documento de herança, né? Eu tenho que fazer meu testamento de herança. Com quem vai ficar a minha gata? Com quem vai ficar o meu jabuti? Né? Com quem vai ficar as pedras que eu trouxe lá do Viegas? Porque o Monte Viega está se acabando e eu trouxe 3 pedras de lembrança, né? Com quem que vai ficar? Né? Essas coisinhas, né? Quem vai lavar o banheiro? Eu tenho que botar no testamento. Quem vai varrer a casa? Quem vai fazer a comida? Tem que colocar essas coisas. Então tem que arrumar a minha casa. Mas medo de morrer, meu querido, eu já perdi. E aí todos nós vamos morrer um dia. Mas a questão é, quem vai vir nos buscar? E 122 pessoas se levantam contra a vida de Daniel. E a palavra fala que, eu acho tão interessante, que no começo do capítulo 6, eles armam, aqui ó, contra o reino. Aqui ó, capítulo 6, versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião, ou seja, achar uma situação contra Daniel a respeito do reino. Aqui era o reino do rei Dário. Mas espiritualmente falando, tem muita gente te olhando, crente, e tentando achar uma situação que tu vai envergonhar o reino de Deus. O reino, o evangelho do Senhor está, como diz a pastora Nayara, sobre os nossos ombros. Nós somos representantes do reino de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha o que a palavra fala, que eles estavam procurando uma ocasião, né, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião, ou seja, não conseguiram achar uma situação ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. É impossível eu ter o espírito excelente e estar cheio de vício, tá cheio de pecadinho de estimação, tá cheio de coisas que abominam e envergonham o evangelho. Eles procuraram algo que envergonhasse o reino, que colocasse ele culpado diante do reino de Deus, mas não acharam. Daniel era diferente. Você foi chamado para ser diferente. Como eu digo para os meus filhos, você não é todo mundo. Se destaque no meio da multidão. 123 pessoas foram estabelecidas, só um se destacava com o espírito excelente. Os 122, armando situação. A palavra fala que por inveja queriam derrubar Daniel. Poxa, mas estava todo mundo igual. Tem gente que não quer que você tenha, querido. Tem gente que tem dinheiro, tem fama, tem poder, tem família, é casado, mas quando olha para você não sabe explicar. O coração arde de inveja. Por quê? Porque sobre ti habita o Espírito excelente. E a palavra fala que, só para encerrar, e pela manhã se levantou o rei. Esse rei, querido, ele jejuou. Quando você lê, tem outras pregações falando sobre isso. Quando você lê, você vê que o rei jejuou, orou, né? Passou a noite toda fazendo vigília pela vida de Daniel. E a palavra fala que esse rei, ele adorava outros reis, outros deuses, né? Adorava outros deuses, né? Adorava reis também, outras pessoas, seres humanos. Mas ele olhava para Daniel. Você tem que entender que quando tu é representante do reino, tem pessoas olhando para você. A forma como tu fala palavrão? Daniel não falava palavrão. Não dá para falar palavrão e ter o espírito excelente, querido. Não dá. Então a palavra fala que, como tu fala,
como tu se veste, como tu se porta. O rei estava olhando para Daniel. E ele chega na beira da cova e fala: Daniel, o Deus, porventura o Deus a qual tu serve. Não é o Deus, Daniel, que eu sirvo. Eu orei ao teu Deus. Eu pensei, olha, é nítido e claro que o rei está falando. Daniel, tu preferiu entrar na cova a parar de orar para esse Deus. Então esse Deus, ele tem que te salvar. E tu é nítido e claro que o rei não esperou que os deuses a qual ele servia fosse tirar Daniel. Ele pensou, pô, se esse rapaz vai entrar na cova, prefere ser comido por leão, é porque esse Deus deve ser grande. E ele chega, Daniel, porventura o Deus a qual tu serve poderá ter te livrado da boca dos leões? E logo em seguida Daniel responde, sim, Deus, porque não foi achado em mim delito algum contra ti. Que seja, entenda-se, que haja entendimento. Não pode ser achado delito em nós contra o nosso irmão. Deus zela por cada um de nós igual, ele não faz acepção. Tem muita gente achando que vai para o céu ferindo o seu irmão, agredindo o seu irmão. Querido, vamos parar de envergonhar o evangelho diante do nosso irmão, porque senão vamos sofrer consequência. Não foi achado em mim, Daniel falando, delito algum contra ti, ó rei, nem contra o meu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Foi assim que os 10 mandamentos foram resumidos em 2 pelo próprio Deus. E assim Daniel saiu da cova. Querido, quem se levanta contra você, não é você que vai resolver. Não é você que tem que ir lá, tomar, descer do salto, bater, fazer acontecer. Não é você. Quem vai lutar tuas pelejas é Deus. A palavra fala, eu até gostaria de não falar isso, mas eu tenho que te falar. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Daniel, ele plantou, preferiu morrer numa cova, ou seja, tem muito crente dizendo, eu não vou levar prejuízo. Prejuízo às vezes em R$2, R$3, né? Daniel preferiu levar o prejuízo de morrer do que negar o nome de Deus. E é negar com atitudes, é negar com palavras. Daniel preferiu orar, honrar. Tem galardão para quem honra o reino de Deus, o evangelho do Senhor. E quem vai cuidar da tua vida, quem vai abater teus inimigos não é você. Não é você orar, Senhor, mata, Senhor, olha o que está fazendo. Tu não vê Daniel indo até o rei fazer fofoca. Olha, rei, isso aí, ó, que estão armando. E não seria nem fofoca, seria justo. Estão armando uma situação, rei. Tu não está vendo, rei, que tu assinou um decreto aí que eles fizeram de propósito para me matar. Cara, quando eu crescer, eu quero ser assim. É uma brincadeira que a gente tem aqui. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Daniel, porque eu pensando, Senhor, como é que eu faço? O que eu faço se eu vou levar prejuízo aí? Não é pouco não, tá, querido? Pouco para muitos, mas para mim, que sou pobre, é muito, né? E aí, Senhor, o que eu faço? Eu orei quarta, eu orei quinta, e Deus hoje, sexta-feira, trouxe a resposta. Não precisei. E Daniel tinha esse entendimento já. Eu ainda estou aprendendo. Quando eu crescer, quero ser igual a Daniel. Ele já tinha esse entendimento. Ele já foi direto. Ele não foi até o rei falar, ó, estão armando a situação, rei. Fizeram o senhor isso aí porque querem matar. Não. Ele preferiu orar ao que podia resolver o problema. Deus tirou Daniel da cova. E a palavra fala que todos que se levantaram contra a vida de Daniel foram jogados na cova. Eles plantaram matar Daniel. Daniel saiu vivo e quem morreu foi eles. Que hoje possamos estar plantando amor. Porque quando a gente planta morte, a gente colhe morte. Quando a gente planta amor, a gente colhe amor. Se Daniel morresse ali, seria permissão de Deus para onde ele iria? Para o céu. Tem um tempo, Eclesiastes 3 fala que tem um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Nós fomos plantados na terra. Um dia Deus vai nos colher. Mas que fique bem claro, o dia da nossa morte, quem vai colher, nos colher, é Deus. Beijo na alma.